Casa Estilos, oferecimento Toque Final. Sua casa merece esse toque. Olá, bom dia! Que bom encontrar você mais uma vez aqui com a gente no Casa Estilos. O programa de hoje trata de história, arquitetura e arte. Você agora faz um tour inesquecível por alguns dos mais maravilhosos países da inspiradora Europa. E a primeira cidade da lista do Trip Casa Estilos é Madrid. Confira a entrevista com as arquitetas Melissa Vasconcelos e Michele Dupont. Elas apresentam a reforma que fizeram no primeiro restaurante 100% crudo e vegano da Europa, o Crutina. Lo que nos parecía más interesante del restaurante era la forma en que se prepara la comida, ¿no? La manera tan natural, ¿no? tan fresca. Entonces quisimos trasladar ese concepto a un espacio físico, ¿no? Entonces pensamos en el concepto de un laboratorio vivo. Ese es un restaurante de comida cruda, comida crudivegana, está bien, tiene muchos nombres, también se llaman comida enzimática, comida alcalina, que es el primero en España, el único, y cuando abrimos hace 3 años era el primero en Europa, que es 100% de comida cruda gourmet y por supuesto vegana. Y lo que hacemos aquí es preparamos platos sin cazarolas, sin sartenes, para que todos los alimentos sigan vivos, mantengan todas sus propiedades y nutrientes y tactos. Es una comida muy sabrosa, muy aromática, los sabores son muy intensos, las texturas muy interesantes, diferentes de lo cocinado, y lo más importante de todo, que es la comida más sana que existe, porque todo lo que comemos en un plato de comida cruda es podemos decir que tiene todas las vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos y principalmente las enzimas estén intactas, están todas presentes en el plato. A proposta do restaurante, desde o começo, foi respeitando muito essa questão do natural, né, da comida viva, do ambiente fresco, embora, como a gente está na Europa, de ser sempre, acima de tudo, um restaurante acolhedor. O dono também comentou com a gente que o restaurante depois vai virar franquia, então a gente, desse conceito, vão partir os demais, né, que vão para Barcelona e para a Alemanha também. Quanto à questão do ambiente, a gente, no começo foi até meio assim complicado talvez para eles aceitarem a ideia da introdução do preto, da cor preta no espaço. A gente quis trabalhar com essa cor. Por quê? Porque é uma cor mais fechada, é uma cor mais introspectiva e que, embora a gente queira essa coisa do natural e do fresco, eu acho que combina muito bem
E ainda mais porque a gente está aqui na Europa, que é um clima tão frio, para dar esse aspecto mais quente que a gente quer. Quanto à questão dos materiais, a gente tem que comentar que a gente escolheu mais ou menos de acordo primeiro com o conceito e também com o preço que a gente tinha, com a questão do orçamento que a gente tinha para fazer todo esse projeto. Mas para um projeto de um restaurante que tem várias coisas a serem corrigidas, né? A questão acústica, por isso a gente utilizou o material das paredes, né? A cortiça, porque ao mesmo tempo remetia esse ar de natureza, como também melhorava um pouco essa questão acústica que a gente tinha pendente, que a gente achava que era bem grave. A gente usou o ferro também, inclusive na cor mais bruta dele, porque era um elemento que a gente achava que aportava essa questão de onde pendurar as plantas, que a gente queria trazer esse ar botânico, que você caminhasse e fosse descobrindo algumas instantes, embora sejam muito leves, é só um conceito assim de armadura mais, né? De armar, de vestir com um pouco o espaço. A gente aproveitou as mesas que eles tinham, a gente só mudou a cor, pintamos as mesas, a gente criou umas luminárias bem leves, de cobre, porque a gente acha que é um material que vai mudando com o tempo e a gente acha bonito também essa questão da transformação do material. E plantas, a gente utilizou as plantas porque a comida vem da natureza e é um elemento vivo e a gente quer que o espaço seja vivo como é a comida deles. E a gente também queria contemplar esse laboratório vivo e então a gente pensou em fazer umas pinturas na parede. A gente pensou no começo em usar papel de parede, mas aí também a gente queria fugir um pouco do papel de parede e queria fazer algo mais artesanal, algo que alguém venha e que coloque seu trabalho e seu amor no espaço. Então por isso a gente bolou com um artista toda a gráfica botânica do espaço. Como Yorgos, o dono do restaurante, ele também dá aula, dá cursos e é um profissional gourmet que recebe muita gente no restaurante para essas aulas particulares. A gente quis fazer no meio do restaurante uma mesa que seja uma mesa multiuso, né? Como uma ilha gourmet. Quando o restaurante não está oferecendo os cursos, pois aí a mesa serve como se fosse um mostruário, onde a gente coloca plantas, a gente trabalha muito com vidro, que é um elemento que a gente acha que transmite essa simplicidade, esse brilho, essa coisa mais delicada, esse aspecto mais delicado. O restaurante eu acho que mudou bastante. Quem acompanha, quem veio aqui no restaurante antes, quem é cliente antigo, realmente comentou bastante com a gente, com o dono também do restaurante, que foi uma mudança drástica, né? Veio do restaurante, aquele restaurante frio, que usavam cores, o típico verde e amarelo, ovo, para um restaurante com um toque mais cuidado, mais minimalista talvez, e com cores mais modernas, mais contemporâneas, e uma linha mais gourmet, que é o que a gente queria e que o dono também faz questão de impregnar em todas as paredes, nesse novo momento do restaurante Cucina. Eu acho que foi notado por todos e foi bem favorável. A gente está contente. E depois dessa fantástica passagem por Madrid, vamos agora ao interior da Espanha. Vamos a Salamanca, uma cidade repleta de obras arquitetônicas de encher os olhos. Estando na Espanha, uma cidade que você não pode deixar de conhecer é Salamanca. Aproximadamente 170 quilômetros de Madrid, é uma cidade universitária e um verdadeiro museu a céu aberto. Conhecida como a Cidade de Ouro da Espanha, Salamanca é a cidade mais rica em monumentos da Idade Média, do Renascimento e das épocas clássicas e barroca.
O arenito, presente em suas construções, com coloração levemente dourada clara, fazem literalmente a cidade brilhar à noite. Por caminhos estreitos, cheios de beleza e super charmosos, é impossível não se apaixonar. A ponte romana sobre o rio Tormes, afluente do conhecido Rio Douro, com certeza vai levar você a outros tempos. A Casa das Conchas é o palácio mais popular de Salamanca, não por ser o de maior beleza, mas sim porque as conchas desta casa representaram a cidade em muitos casos. As conchas são o principal motivo decorativo da fachada, onde conta-se mais de 300. Atualmente, este espaço aloja uma biblioteca pública e sala de exposições. Continuando nosso passeio, chegamos à Praça de Anaia e ao Palácio de Anaia, atualmente Faculdade de Letras. É um dos poucos exemplos do neoclássico de Salamanca, com uma grande fachada de portada, com escadaria e colunas em frontão. E falando em faculdade, a Universidade de Salamanca, fundada em 1218, é o orgulho da cidade, tanto pelo seu valor histórico como artístico-cultural. Diz a lenda que o aluno que encontrar uma rã inserida na arquitetura da fachada teria boa sorte nos estudos. E nós encontramos para você, hein? Uma outra curiosidade está no interior da universidade. Destaque para a linda pintura que cobre parte da abóbada da biblioteca. O Céu de Salamanca, de Fernando Galego, que inclui 4 cabeças que indicam as 4 direções dos ventos, constelações e signos do zodíaco. Um passeio cheio de surpresas e de histórias. A Igreja de São Martim é um maravilhoso exemplo da arquitetura românica que surgiu na Europa do século X e evoluiu para o estilo gótico no fim do século XII. Caracteriza-se por construções austeras e robustas, com as paredes grossas e janelas bem pequenas. A antiga Catedral de Salamanca, também em estilo românico, fica ao lado da nova catedral, que reúne os estilos gótico, renascentista e barroco. Imponência, detalhes, misturas que comovem e levam você a uma experiência inesquecível. Manifestações culturais passadas de geração a geração nos ajudam a entender melhor a cultura de cada lugar. E as comemorações religiosas acontecem em várias épocas do ano. Essa foi a festa da Semana Santa, que neste cenário parece aumentar ainda mais a força da fé. E eis a Plaza Major de Salamanca, o coração da cidade, que está entre as 10 praças mais bonitas do mundo. Foi construída no século XVIII em um harmonioso estilo barroco. Iluminada pela noite ou banhada pelo sol, a Plaza Major é verdadeiramente deslumbrante. Tesouros arquitetônicos e artísticos por toda a sua extensão e uma jovem e festeira população estudantil. Salamanca é imperdível. Incrível, não? E olha que isso é só o começo. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. E você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil.
Vamos conhecer agora a maior cidade da Catalunha, que fica situada no nordeste da Espanha e encanta por sua beleza e arte. Com vocês, o belíssimo litoral de Barcelona. Barcelona. Impossível não se apaixonar pela maior cidade do Nordeste da Catalunha e uma das mais belas cidades na costa do Mediterrâneo. A cada olhar, uma paisagem mais intrigante que a outra. Num passeio pela cidade, você é levado a outros tempos, onde a arquitetura e a arte, um casamento perfeito, transformou essa cidade em um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Na orla de Barcelona, o contato com moradores e turistas fazem o passeio ficar ainda melhor. Toda essa área portuária foi revitalizada para as Olimpíadas de 1992. Hoje os moradores podem desfrutar dessa moderna infraestrutura e os visitantes podem calmamente fazer um passeio a pé ou de bicicleta. Pelo caminho, parques, praças, como a da Fonte Mágica de Montjuïc, à frente do Museu Nacional de Artes da Catalunha. Na arquitetura, Barcelona é conhecida como a capital do modernismo catalão. Construções antigas e prédios supermodernos convivem em harmonia eterna. A Torre de Agbar, arquitetura impactante de Jean Nouveau, tem a forma de um cilindro e é essencialmente constituído por concreto, vidro e aço. Sua superfície é toda revestida por placas de alumínio coloridas. Esta torre pertence à Companhia das Águas de Barcelona e é totalmente autossustentável. A Praça de Espanha, com seus pórticos monumentais, é um passeio que não pode deixar de ser feito. Logo ao lado, a famosa Arena dos Touros, em seu estilo mourisco, que depois da proibição das touradas em Barcelona, transformou-se em um centro comercial. Museus como o Blau, fantástico e futurista, o Museu Portuário, igrejas como a Catedral de Barcelona, com seu impressionante estilo gótico e a imponência de seu interior. A cidade onde viveu e trabalhou o arquiteto Gaudí conta com suas obras mais relevantes, como o Templo da Sagrada Família, uma obra inacabada, e ainda a Casa Batlló. Gaudí concebeu a Sagrada Família como se fosse a estrutura de uma floresta, com um conjunto de colunas divididas em diversos ramos para sustentar uma estrutura de abóbadas. O exterior do templo representa a igreja, através dos apóstolos, os evangelistas, a Virgem e Jesus. A Casa Batlló é uma das mais impressionantes obras de Gaudí em Barcelona. A fachada com vários elementos, como uma grande tribuna que lembram ossos, fez com que o edifício também fosse conhecido como Casa dos Ossos. Outro ponto interessante é a ausência de linhas retas. As curvas dominam todo o edifício, da fachada a cada um dos aposentos. A fachada principal tem uma composição de mosaicos coloridos, balcões com formas orgânicas e, coroando a composição, o telhado ondulado e a mini-torre que sustenta a cruz dupla que sempre foi utilizada por ele. Conhecer Barcelona é fazer um tour pela história, respirando ares de pura arte e beleza por onde passar. Pensa que acabou? Quando decidimos incluir Bruxelas em nosso roteiro, não fazíamos ideia de quantas surpresas viriam. Confira então a nossa matéria por lá. Como não incluir Bruxelas num passeio pela Europa? Bonita, repleta de arte, história e com diversas atrações turísticas.
A Grand Place, também chamada de Praça do Mercado, onde acontecem todos os principais eventos de Bruxelas, rodeada de prédios históricos remanescentes dos séculos XV e XVI, com pessoas por toda parte e restaurantes com mesas nas ruas. Um monumento localizado bem próximo à Grand Place, encravado na parede, retrata uma figura em bronze, um cidadão de Bruxelas que se tornou o herói por sua participação na libertação da capital do domínio do Conde de Flandes. Turistas estão sempre cercando a escultura, interessados em passar a mão na figura ali representada. Segundo a lenda, esse gesto traz boa sorte. A principal atração de Bruxelas é uma pequenina estátua de 30 centímetros em bronze de um menino fazendo xixi na bacia da fonte. Muitas versões tentam explicar esse monumento. Uma delas é a de que o design icônico refletia a necessidade de água fresca potável naquela área. Bruxelas vale a pena ser incluída num passeio. Uma cidade que conseguiu manter o misterioso charme de séculos atrás, com as comodidades do novo milênio. Na gastronomia, a cidade ainda é famosa por seus chocolates e cervejas de tradição e qualidade. Charmosa e surpreendente Bruxelas. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. E você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como o Brasil. Agora apertem os cintos e vamos agora ao nosso último tour. Paris, capital e cidade mais populosa da França. Bon voyage! Paris é sempre um encanto. Por todas as praças, parques, monumentos e o encantador Rio Sena, os parisienses dividem a cidade com milhões de turistas e apresentam a cidade que é considerada a mais elegante da Europa. Comece seu passeio pelo charmoso Champs-Élysées, 71 metros de largura e quase 2 quilômetros de comprimento, repleto de cinemas, teatros, óperas, cafés, restaurantes e lojas de artigos de luxo. O Champs-Élysées é uma das ruas mais famosas do mundo. Uma das realizações mais grandiosas da arquitetura eclética parisiense é o Museu d'Orsay. Vale a pena uma visita. Chegamos a um dos monumentos mais visitados da França, a Basílica Sacré-Cœur. Tem o formato de cruz grega adornada por 4 cúpulas, incluindo a cúpula central. Uma torre serve de campanário a um sino de 3 metros de diâmetro. A arquitetura da Basílica é inspirada na arquitetura romana e bizantina e serviu como referência para outras construções religiosas do século XX. Foi construída em pedra travertino. O mosaico no interior, chamado Cristo em Majestade, é um dos maiores do mundo. A Basílica possui um jardim para meditação. Outro lugar fascinante é a Catedral de Notre-Dame.
Situada na Ile de la Cité, ladeada pelo Sena, a Catedral de Notre-Dame começou a ser construída em 1163. O impacto visual começa por suas dimensões: 130 metros de profundidade, 48 de largura e 35 de altura, e pode acomodar até 6.000 pessoas. A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. A Catedral de Notre-Dame é considerada um catecismo de pedra. Suas esculturas, pinturas e seus vitrais foram feitos para ensinar a doutrina católica, especialmente para quem não sabia ler. Como disse Victor Hugo, é uma Bíblia de pedra. Outro monumento muito interessante é o Obelisco de Luxor, o milenar obelisco egípcio com 3.300 anos de existência. Veio do Templo de Luxor e foi colocado no centro da Praça da Concórdia. Tem 23 metros de altura e 230 toneladas. Feito a partir de granito rosa, é decorado com centenas de hieróglifos referentes ao faraó Ramsés II. Pelo caminho, não deixe de apreciar as famosas pontes de Paris. A Ponte Neuf, inaugurada em 1607 pelo rei Henrique IV, é a mais antiga da cidade. E a Ponte das Artes, onde casais apaixonados escrevem seus nomes em cadeados, prendem na grade e jogam a chave no rio Sena para ficarem juntos e felizes para sempre. Chegamos agora ao Templo Sagrado das Artes, o Museu do Louvre. Esta antiga fortaleza militar medieval, que também já abrigou a realeza, hoje se transformou num colossal conjunto de prédios totalmente dedicado às artes. O Palácio do Louvre é uma estrutura quase retangular, composto por uma praça e duas alas. No coração do complexo está a Pirâmide do Louvre, controverso e magnífico projeto do arquiteto Ming Pei. Milhares de turistas visitam o museu todos os dias. Outro lugar que você vai querer conhecer é o Arco do Triunfo, o monumento da cidade de Paris, construído para comemorar as vitórias militares de Napoleão Bonaparte, projeto do arquiteto Chalgrin. Foi inaugurado em 1836. Tem gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. Na sua base encontra-se o túmulo do soldado desconhecido. É considerado obra-prima da arquitetura neoclássica. É decorado com cenas das grandes campanhas de Napoleão, eternizadas com o nome de cada uma delas. Uma cornija em toda a volta, decorada com coroas, arremata todo o conjunto. E para terminar seu tour com chave de ouro, você não pode deixar de visitar a Torre Eiffel. Uma torre treliça de ferro que se tornou um ícone mundial da França e uma das estruturas mais reconhecidas no mundo. Milhões de pessoas sobem a torre cada ano. Seu nome é uma homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel. A torre possui 324 metros de altura e tem 3 níveis para visitantes. A caminhada para o primeiro nível é superior a 300 degraus. O terceiro e mais alto nível só é acessível por elevador. Do primeiro andar, vê-se a cidade inteira. O segundo nível tem um restaurante onde você pode desfrutar da famosa gastronomia francesa. E à noite, a torre iluminada é um encantamento que nunca mais vai sair da sua memória. Paris é isso: história, luxo, cultura, pessoas de todo o mundo e diversão para todos os gostos. Vibrante e elegante Paris, realmente encantadora. Todos esses lugares, restaurantes, super clima romântico, hein, gente? Então, fica a dica. Que delícia de viagem! Tenho certeza que você adorou essa trip pela Europa. Gostou tanto que quer rever as matérias, hein? Sem problemas, é só acessar a nossa página na web, casaestilos.com.br, e lá você confere todos os vídeos. O Casa Estilos termina aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia nessa manhã de sábado. Nos encontramos no próximo sábado. Beijos, tchau, tchau!
Casa Estilos, oferecimento, toque final. Sua casa merece esse toque.